dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 5/12 de 2023 e começa agora o episódio sobre o show número 360. Na real, o show 360, ele não tem previsão para ser realizado, né? Eu teria show agora quinta-feira, mas não deu certo, caiu o show, foi cancelado. E aí o próximo, se não aparecer nada, o próximo show é só terça-feira que vem, dia 12. Desculpa aí. Caralho, aqui era a mão. Era mão. Eu não entrei na rua aqui achando que daria pra entrar e dava. Enfim, o próximo show acho que é só dia 12. Mas eu resolvi gravar porque eu tô indo pra empresa. E aí já sabe, né? Tô dirigindo aqui sozinho. Resolvi gravar. E qual que é o norte desse episódio de hoje? É o seguinte, eu desde pequeno eu queria ir no Jô Soares, tá ligado? Participar de entrevista. Acho muito legal participar de entrevista em talk show. Só que eu não sei se um dia eu vou ter relevância o suficiente pra me levarem num talk show, tá ligado? Então tem algumas coisas que eu imagino eu respondendo, sabe? Eu ouço o Achismos, mas também ouço Mais Que 8 Minutos do Rafinha Bastos. E aí eu fico imaginando, ele faz as perguntas, eu fico respondendo mentalmente. Então, como eu não sei se um dia eu vou ir num talk show, na verdade eu até já fui no podcast do Thiago Ferreira, né? 2 vezes eu acho, né? Foi uma vez a gente gravou em casa e outra vez lá no deck, eu acho. Mas enfim, o Thiago ainda não fez algumas perguntas que as pessoas fazem pra gente famosa. Porque de gente famosa, as pessoas têm umas curiosidades que de gente anônima, amigo, não tem, né? Então eu resolvi gravar esse talk show comigo mesmo. Porque já que eu não sei se um dia eu vou ter relevância para ir num talk show de verdade com outra pessoa, e já que eu tenho um podcast esquizofrênico de quem só fala sozinho, que na verdade é o que deveria ser, né? Ninguém falou que podcast era para ser entrevista. Você sabia disso? Pois é, podcast é para ser um blog em áudio. Você já viu blog que é entrevista? Blog com entrevista não é blog, é revista que chama. Mas enfim, não sei porque eu tô falando isso. Vamos logo. Então, para essa entrevista, estamos aqui hoje com ele, comediante e especialista de projetos logísticos, Diogo Andrade. Ô Diogo, bom dia, tudo bem? Opa, Diogo, bom dia, como é que você tá? Não vou fazer igual o Chaves não, tá bom? Foi só essa hora. Mas, vamos lá, Diogo, eu queria saber, entender aqui, ó, uma coisa que eu nunca vi você falar sobre isso, mas como é que foi sua infância? Como é que é o Diogo lá atrás, pequenininho? Ô, Diogo, ótima pergunta. Realmente as pessoas geralmente não perguntam, porque ninguém se interessa pela minha vida, né? Na verdade, ninguém pergunta nada, né? Todas as perguntas que você fizer aí, ninguém nunca me fez. Quer dizer, talvez o Thiago tenha feito, mas você entendeu, né? Eu sou bem prolixo. Mas, enfim, eu sou nascido lá na Consolação. Então até os 11 meses eu morei na Consolação, ali em São Paulo. Mas por quê? Porque a minha família tomava conta de uma véia. Então eles eram meio que cuidadores e caseiro num apartamento lá de uma véia rica. E aí depois que eu nasci, passou 11 meses, essa véia morreu. E aí a gente foi para Francisco Morato. E eu não tinha percebido a distância social, né, da Consolação para Morato até eu fazer 14 anos. Com 14 anos, depois eu vou voltar lá atrás, mas queria comentar isso daí, porque eu falei lá da Consolação, né? Eu não sabia que era tão longe socialmente, sabe? Eu sabia a distância geográfica, a distância física, eu sabia, porque eu já tinha ido lá na Consolação. Então eu sabia que tinha que pegar um trem, descer na Estação da Luz, pegar um busão, e aí eu tava na Consolação. E na época não tinha a linha amarela do metrô.
E eu sabia disso, mas a distância geográfica, aliás, a distância social, eu lembro do dia que eu descobri, eu já tinha uns 15 anos, eu tava trabalhando numa, deixa eu baixar aqui, um carro de polícia parou o carro travando uma via. E aí eu te pergunto, pra quê? Eles estão enquadrando um moleque ali, 2 moleques. Mas, mano, pra quê? Por que não parou certinho ou foi num lugar que tinha mais espaço? Aí fez trânsito por causa dos arrombados ali. Que, tipo, estão fazendo o trabalho deles, tudo bem, mas não precisava também travar uma faixa pra fazer o trabalho deles. São muito folgados. Se você é policial, tá me ouvindo? Adoro o trabalho de vocês, apoio, tá bom? Só esses 2 aqui, e inclusive não é nem polícia. É outra categoria que eu não vou falar qual é, porque eu não quero arrumar briga, mas não é vocês, tá bom? Voltando ao assunto, eu sabia que eu não sabia a distância social que tinha da Consolação pra Morato, porque na minha cabeça, como que era? Eu morava num lugar, aí depois mudei pra outro, e era só isso. E eu sempre morei em Morato. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, como que era morar em Morato? E eu acho que o que as pessoas esperam ouvir é tipo assim, mano, era foda, né? Não sei o que, eu tinha que me desviar de bala perdida, eu tinha que pegar a caneta na mão de defunto para poder estudar na escola. A gente, na escola, no intervalo, morria gente. Acho que eles pensam que é isso. E não, eu só morei lá, então não sei como não é morar lá, você entendeu? Então pra mim lá, crescer lá foi muito legal. E aí eu não sabia, então voltando, né? Eu achei que minha família morava num lugar, passou um tempo, mudou pra outro. Como eu tinha 11 meses, eu não lembro desse primeiro lugar. Meus irmãos devem ter sofrido um pouco mais. Mas eu não, pra mim foi sempre Morato. Aí... Porque quando eu descobri... Nossa, você viu que eu usei todas as preposições possíveis? Por quê? Como? Quando? Mas não, Como, né? Como mesmo. Como eu descobri essa distância? Quando eu já tava com 15 anos, eu comecei a trabalhar com 14, né? Na metalúrgica. E aí eu tava lá, e aí o Nelson, ferramenteiro mais velho, tava conversando, porque a gente enrolava bastante, então a gente tinha muito tempo pra conversar nessa metalúrgica. Aí o Nelson falou assim, você morou a vida inteira em Morato? Você nasceu lá em Morato? Aí eu falei, não, até os 11 meses eu morava na Consolação. Aí eu vi na cara dele um espanto, e aí ele falou assim, mas o que aconteceu com a sua família? E meio que eu falei, mas como assim o que aconteceu? A gente mudou? Aí ele, não, só mudar não, aconteceu alguma coisa, vocês faliram com o Collor? O que aconteceu? Aí eu falei, não, é porque a véia que minha mãe tomava conta morreu. Aí ele falou, ah, tá, vocês eram caseiros lá. Você entendeu? Pra mim eu só tinha mudado. E aí ali eu já tinha 15 anos, então já sabia das coisas. E ali me deu um choque de realidade, que eu falei, mano, é verdade. Inclusive, hoje eu tenho muito dinheiro, já falei isso, né? Hoje eu acho que eu tenho muito dinheiro, porque às vezes eu tenho mesmo, tipo assim, como eu posso explicar isso? Hoje o meu salário é mais do que eu imaginei que desse pra ganhar. Mais ou menos isso, sabe? Puta, sei lá, eu não sei quantas vezes o que meu pai ganhava, por exemplo, quando ele se aposentou como cobrador. Sei lá, mano, 4, 5 vezes mais. Eu não sei exatamente quanto meu pai ganhava, porque ele é viciado em jogo, ele escondia as finanças. Mas, mano, eu acho que é umas 4 vezes pelo menos. Mais do que meu pai ganhava quando ele se aposentou, é o meu salário de hoje. Então, realmente, pros padrões que eu tenho, eu ganho bem. Só que até hoje eu não posso voltar pra Consolação. Você entendeu como é longe? Olha só o tanto que eu vivi. Eu me formei, eu fiz Senai, depois eu me formei na faculdade. Aí eu tô há 10 anos na empresa, fui promovido umas penca de vez e até hoje eu não consigo voltar pra onde eu tava com 11 meses. Porque aí que eu percebi que a minha família, na verdade, ela era criada lá, né? A minha mãe era funcionária dos bagulho, dos caras que moravam lá. E até hoje eu não posso voltar. Se marcar, dependendo da kitnet, eu até posso, mas não faz sentido. Gastaria, sei lá, metade do meu salário para pagar um aluguel na Consolação. Então eu não sou tão idiota assim. Então eu moro aqui e não preciso disso. Também não gostaria
Não, aí eu não sei. Eu acho que talvez eu gostaria sim. Mas é muito louco isso, né? Mas voltando então, a sua pergunta. Então eu com 11 meses mudei para Morato. E Morato, na minha época, eu não sabia que era violento. Pra mim, era interior. Sabe o que eu tava pensando ontem? Isso. Quando eu tava em Morato, a gente tinha uma vantagem de não ter rede social. Isso eu tô falando de... Quando eu mudei para Morato foi em 89. Eu tinha 11 meses, 89. Não existia rede social. Então, o contato que a gente tinha com as pessoas que não eram pobres igual nós, era pela televisão. Certo? Certo. A gente vê na novela que as casas tinham reboco. Você falava, nossa, que chique. As casas tinham, sei lá, tinta na parede. Você acredita? As casas não eram de tijolo vermelho por fora. Você entendeu? Tinha cachorro que morava dentro da casa e não saía pra rua. A gente via isso na novela. Só que era na TV. Você entende que é diferente da rede social? Porque era na TV. E na TV, sabe o que eu via também? Um ET andando de bicicleta em frente à lua. A gente via o Hércules combatendo um monstro com cabeça de cobra e sei lá o que. Então você entende que era, pra mim, o rico, ele era tão fantasioso quanto o Superman. Então pra mim era, mano, porque todos meus amigos eram pobres também. Então você entendeu que a gente não tinha uns que era mais pobre. Aí nós achava que nós que tinha comida em casa e roupa, a gente achava que a gente era classe média. E aí os nossos amigos que eram um pouco mais pobres, que tinham as roupas um pouco mais rasgadas que a nossa, aí, porque a minha roupa, ela não era rasgada, mas ela era do meu irmão. Você entendeu? Sabe um bagulho também que eu pensei esses dias? Teve uma época que minha mãe é costureira. Aí eu lembro disso. Não sei se me marcou. Acho que me marcou, porque eu lembro muito bem, né? Mas eu não lembro exatamente qual o motivo de ter me marcado. Mas quando eu era pequeno, minha mãe uma vez foi, deu um inverno meio frio. A minha mãe foi lá no Brás e comprou um tecido chamado soft, que é tipo um moletom mais felpudinho assim. E aí ela comprou, mano, muito desse tecido. E aí ela fez blusa pra nós todos, e as blusas eram iguais. Então acho que talvez seja isso. Talvez alguém tenha zoado. Eu não lembro de alguém me zoando por isso. Mas a gente andava com as blusas tudo igual. Eram as blusas bem coloridas, estampadas. E eram todas iguais. E aí eu lembrei disso e falei, caralho, minha mãe fez isso? Eu não tinha entendido ainda que era porque era mais barato. Você entendeu? Eu só achei assim, caralho, minha mãe é fodida mesmo. Ela fez blusa. Caraca, deve ser legal ter um pai, uma mãe que, deixa eu ver, que faz carro, que fabrica carro, porque a gente teria um carro. Minha mãe costureira, ela fabricou roupa pra nós, as blusas da hora, as blusas eram bem quentinhas. E aí, sabe o que eu tava pensando? Que, na verdade, ela fez porque a gente era pobre, não teria dinheiro pra comprar blusa pra todo mundo. Ou teria, mas ia impactar muito o orçamento. Então ela foi lá e comprou e fez, saiu com certeza muito mais barato. Só que sabe o ponto mais curioso dessa história? É que se a pessoa for muito pobre, ela faz as roupas, ela compra tecido e faz, igual a gente fez. Mas se a pessoa for muito rica, ela também paga um cara pra fazer as roupas igual minha mãe fez. Você entendeu? Então, na verdade, eu tinha roupa de alfaiataria, entendeu? Eu não sabia disso. Eu só tinha as roupas e era igual a do meu irmão, igual da minha irmã e da minha mãe. A gente não dava pra se perder. Talvez minha mãe até a intenção dela foi essa. Ela comprou um tecido amarelo com roxo, bem estampadão assim. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Eu não tenho certeza, mas eu acho que até hoje na casa da minha mãe tem essas blusas. As de adulto, porque eu me lasquei, porque eu tinha uma irmã mais velha e um irmão. Então, quando a minha ficou pequena, eu peguei a da minha irmã. Quando da minha irmã ficou pequena, eu peguei do meu irmão. Então eu usei essas blusas por uns 15 anos. Tá ligado? E aí, até hoje, a maior, que era a do meu irmão, a do meu pai, se eu não me engano, ainda tá na casa da minha mãe, porque minha mãe costura bem, hein? E aí eu pensei, esse dia eu tava pensando, lembrando disso, e eu pensei isso, falei, caralho, a gente, na verdade, usava roupa de alfaiataria. Era chique, entendeu?
Se dependendo da roupagem que você coloca, do jeito que você conta, eu posso falar que eu era... Entendeu? Se eu não falar que foi minha mãe que fez, por exemplo, imagina que tá lá no meu feed, eu viajando pro Havaí. Aí eu pego e falo isso. Quando eu era pequeno, eu não usava roupas compradas em Renner, Riachuelo, essas coisas. Não. A gente usava roupa costurada sob medida pra gente. Aí vamos pensar, caralho, esse moleque era boy, hein, mano? E na real, minha mãe era costureira e ela comprou um rolo de pano e fez blusa para nós. Sabe um bagulho? Lembrei agora também. Quando ela fez essas roupas, teve uma hora que acabou o tecido. A minha era a mais estilosa de todas. Teve uma hora que acabou o tecido colorido e ela fez aqueles... Era fechado, né? Era um moletom fechado, mas tinha touca e tinha aquela bolsa na frente, canguru, sabe? Era tipo um moletom canguru, assim. E aí na minha, acabou o tecido. E a minha era a única que o bolso era de outro tecido e outra cor, era azul marinho o bolso. Você entendeu? Então eu era, além de ser roupa sob medida, a minha ainda tinha camadas diferentes, que deixava mais chique. Você vê como eu era rico, hein? Caraca, eu não posso ir em talk show. Você vê que eu tô há 20 minutos respondendo uma pergunta que nem faz muito sentido. Mas, sabe, eu também lembro outra coisa, lembrando agora. Eu lembro de quando eu percebi que Morato era perigoso. Porque realmente, pra mim, Morato começo dos anos 90, é igual, mano. Você já assistiu... Puta, será que é no Cidade de Deus que tem isso? Lá no começo, que era só tipo, mano, um lugar sem asfalto, assim, tinha galinha, sabe? Eu acho que é no Cidade de Deus, acho que também no documentário do Racionais mostra também, assim, Parelheiros lá, não sei se lá no Capão, lá no fundo, lá no começo dos anos 90, não era meio, tipo, não era perigoso. Depois a gente até viu o que era, mas era tipo, mano, era como se fosse o interior, uma roça, assim, onde eu morava. Então, mano, era rua de terra, não tinha asfalto. Quase nenhuma rua tinha asfalto, mas a minha foi a que demorou mais. Eu acho que foi ter asfalto quando eu já tinha uns 10, 12 anos. Quando fizeram asfalto na minha rua. Eu nem morava mais lá. Eu saí uma época pra morar no CDHU e quando eu voltei já tinha asfalto. Mas enfim, era uma rua de terra e era tipo roça mesmo. Tanto que quando os caras me zoavam, eu lembro ainda que no Senai, eles não zoavam muito de favela, eles zoavam de roça mesmo. E aí meio que eu não ficava puto não, que eu falava, mano, realmente, depois que eu comecei a ir pra São Paulo e ver asfalto e não sei o que, eu falava, realmente lá é diferente. E tipo assim, aí já tinha asfalto em casa, mas mesmo assim era diferente. Eu lembro do dia que eu percebi que Morato era perigoso, porque pra mim era só isso, era tipo assim, eu via na TV, eu via asfalto na TV e eu falava assim, é igual o Superman isso aí, não existe isso aí, né? É outra realidade, você entendeu? Que não é realidade isso, é outra coisa. Essa pessoa rica aí, é igual o Superman. E aí, eu lembro que quando eu Simples Fretado, Francisco Morato, Jundiaí, caralho, Cajamar tá bem grandão. Passou um ônibus aqui, tá esse Cajamar gigante no vidro, roubou minha atenção. Mas enfim, eu lembro porque pra mim, vai vendo como era a minha casa quando eu era pequeno. Era uma casa sem asfalto, que a gente morava de favor nessa casa, que era do meu tio. Quando a véia morreu, acho que a gente não sei se a gente não podia, acho que tava sobrando nessa casa e ninguém ia alugar uma casa naquele lugar. Não existia aluguel de casa em Morato naquela época. Pelo menos não na minha rua e não a casa daquele jeito, que não tinha nem contrapiso. Realmente não tinha reboco, não tinha contrapiso. Mano, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O bagulho era doido. Aí acho que meu tio nunca ia conseguir alugar aquilo, ele também não queria morar. Aí pra não invadir, ele emprestou pro meu pai. Aí nós fomos morar lá nessa casa, quando tinha uns meses. E essa casa foi que eu cresci. Eu lembro ainda, quando não tinha reboco, meu pai foi arrumando aos poucos. E em vez de pagar aluguel, ele foi arrumando a casa. E aí, eu lembro que a gente mudou pra essa casa. Peraí que eu vou abrir. Não, vou dar pra falar mais um pouco. E aí, como que era? Não tinha asfalto na rua. E era meio que roça. Tinha galinha na rua. Tinha meio que um sítiozinho assim, do baiano. E aí o baiano vendia leite. E era meio que, mano, bagulho do interior mesmo. Ele vendia leite. Peraí que agora eu vou abrir aqui pra passar na coisa e já volto. Só um minutinho. Quebrou o amortecedor.
Voltei. Cada dia uma novidade meu carro. Fui abrir o porta-mala ali e já tinha visto lá na padaria. Que hoje eu tô vindo pra empresa, vai ter um café aqui. E na padaria eu já tinha percebido que eu tentei levantar a tampa do porta-mala e não levantou. Foi difícil pra cacete pra levantar. Então acho que o amortecedor do porta-mala foi pro pau. Vou ter que comprar outro amortecedor. Mas enfim, aí vai ver, né? Pra mim era roça. E tipo assim, era muito interior. Mano, aí esse baiano, ele tinha vaca. E aí ele passava com a charrete entregando garrafa de leite, mano. Era igual... Mano, acho que pouca gente em São Paulo viveu isso. E aí a gente tomava leite de vaca todo dia. Entendeu? Era mais barato. E aí tomava leite de vaca. Que o baiano passava e entregava. Era uma garrafa de vidro que era retornável. Tinha duas, entendeu? Ele deixava uma e pegava a outra no outro dia. E será que ele lavava essas garrafas? Eu duvido muito. Mas, enfim, a gente ficou bem forte, viu? Tomando leite de vaca com garrafa suja. Aí... Mano, era isso, Morato. Aí... Passou um tempo, aí eu não lembro, eu falo muito aí, né? Ainda mais quando eu vou lembrando as coisas na hora, assim. Mas enfim, passou um tempo, eu já não lembro em que ano que foi isso. Depois eu vou até olhar na internet, que deve ter notícia ainda, porque foi uma notícia que, mano, rodou muito, assim. Mas ainda foi nos anos 90, eu acho que eu devia ter uns... Será que eu morava nos predinhos, mano? Eu acho que foi. Então eu devia ter acho que eu morei no CDHU entre 10 e 12 anos, mais ou menos. Foi da terceira série até a quinta. Então eu tinha mais ou menos isso aí, entre 10 e 12 anos, eu acho que eu morava lá já. Aí rolou uma parada em Morato, que eu acho que foi a maior chacina da história de Morato até hoje, assim. Foi uma chacina que aconteceu lá no centro de Morato, perto do centro, não era bem no centrão assim, mas era perto. Inclusive era em frente ao que depois virou a única balada de Morato. E foi num bar, mano, e morreu acho que 20 pessoas, ou 18, assim, tá ligado? Chegaram num bar, mano, e metralharam o bar. E aí que eu percebi, que eu falei, caralho, foi em Morato. E então aqui também tem bandido. Você acredita que demorou? Porque, mano, até traficante, a gente falava assim, a boca de fumo fica lá no Náutico. Entendeu? A gente ouvia, tipo assim, é na rua de cima da minha casa. Mas, mano, eu nunca vi. Porque, sei lá, eu acho que naquela época não tinha tanto carro. Então, em Morato, mano, os nóia... Imagina quem é drogado em Morato, nem ia de carro buscar. Então, a gente não via... Tipo, eu nunca lembro de ter visto criminalidade, assim, a infância inteira. Até esse dia aí, que na real eu não vi, né? Eu vi no jornal. Aí o bagulho, mano... Aí, quando eu vi isso daí, meio que eu falei, caralho, tem... E aí... Eu acho que... Como que foi? Acho que meus primos... Eu tinha uns primos de São Paulo. E aí meus primos comentavam, tipo assim... Mano, os bagulho aí onde vocês moram é doido, não sei o que. Mano, esses meus primos moravam no Jardim Macedônia, na Zona Sul. Que, tipo, é perto do Jardim Ângela, tá ligado? É uns lugares. E aí eles falaram, mano, aí é foda. Eu falei, caralho. Eu achava que aí que era foda. Porque aí que o Mano Brau falava. E é isso. Essa foi minha... Não dá não, mano. Não dá pra eu ir em programa, não. Eu sou muito prolixo, né? O cara me perguntou como era a minha infância. Olha o tanto de viagem que eu dei. Mas é isso, eu cheguei aqui no meu trampo. E não desista. Depois vai subir a musiquinha. E quando voltar tem mais episódio, que é o que eu gravei no show. Que vai rolar ainda. Se não for essa semana, vai ser semana que vem. Mas vai ter um show. Só fazer um parênteses rapidão. O Rabin... Eu não sabia que ele pagava abertura. Eu não sei exatamente como que é, porque dessa vez pagou. Não sei se ele, depois de um tempo, paga, ou depois que você faz 5, eles vai consolidando, enfim. Eu recebi pagamento antes que eu nem esperava, mano. E aí eu comprei um tênis. Então é como se o Rabin tivesse me dado um tênis, que inclusive é um dos poucos tênis da minha vida que eu vou pagar esse preço. Eu já paguei uma vez um tênis nesse valor e nunca mais, e agora voltei a pagar esse tênis aí, mas foi presente do Rabin, né? Então realmente vai ter um significado esse tênis, não foi à toa. E tô bem feliz porque eu não esperava, né? Quando, você ganha dinheiro que você não esperava. E esses dias eu reclamei que a comédia só me dá gasto, aí a comédia meio que me devolveu. Fechou? Depois nós volta. Falou, tchau, tchau.
E aí, voltei, hein? Voltei pra mais aquele dedinho de prosa aqui com vocês. Que agora sim, chegou o show número 360. Aconteceu algumas horas atrás lá em Cerquilho. Mano, Cerquilho é longe pra um caceta. E aí eu cheguei em casa, deixei o Gilbert e o André, que eles deixaram o carro na minha casa e fomos com o meu. E agora eu tô indo no Burger King comprar janta pra não chegar em casa sem janta, né? Senão já viu, né, mano? Ficou chegando em casa 1 hora da manhã e ainda sem levar janta, não dá. Então eu tô indo lá agora e aí vocês vão me acompanhar aí. Enquanto isso eu falo um pouco aí do show. Foi um show bem legal, os moleques do Sem Limites. Foi um show, mano, tava meio estranho assim. Ele começou parecendo que ia ser bom, aí depois pareceu que não ia mais ser bom, e aí depois ficou bom. A minha parte até que foi boa. Mas, mano, não sei o que aconteceu. Comecei meio bem assim, daí depois deu uma embarrigada, aí no final fechou bem. Então, no fim das contas, o saldo foi positivo, saímos aí com os 3 pontos. E sabe o que eu tava pensando, eu queria falar com vocês? Na verdade, eu pensei lá. Isso aí eu queria dividir com vocês. Vocês viram o caso do sogro que chupou o cu do genro, né? Todo mundo viu isso aí. Eu tava pensando, o Marinho fez umas piadas falando do... Imagina o churrasco dessa família, falou disso aí, né? E aí eu fiquei pensando, sabe o quê? Não o churrasco dessa família, mas imagina a próxima sexta-feira santa da família. Porque não pode comer carne na sexta-feira santa. Aí imagina que esse sogro chegou e falou, seguinte, vou fazer um peixe pra nós. Aí a galera, ai, que maravilha, vai ser bacalhau, vai ser salmão, vai ser tilápia ao molho madeira. E ele fala, não, vai ser linguado. Já pensou? Na minha cabeça a piada é muito boa. Eu acho que no fim das contas ficou só um bagulho sem sentido. Mas enfim, né? A vida é assim mesmo, né? Você sabe, né? A vida é uma roda gigante do Primo Rico lá no Parque Vila Lobos. Bonita e cara. Caraca, olha só, eu tô impressionado, hein, com essa analogia. Mas é isso, né? Acho que sobre o show era isso, não tem muito o que falar não. O show foi legal. Mas sabe o que eu pensei? Eu tava lá na hora que tava no show, eu tava bem presente. Inclusive eu lembrei de olhar pra minha tatuagem. Eu não cheguei a olhar, mas eu lembrei que a tatuagem tava aqui pra me lembrar de estar lá, tá ligado? Então eu fiquei bem presente e tal. Então uma pequena parte do show foi um pouco mais estranho assim, mas no geral foi legal. Mas eu fiquei um pouco decepcionado só porque eu fui pra testar as piadas novas, que eu já não é bem testar porque eu já fiz, né? Mas não tá ainda, sabe? Não tá bem afinadinha ainda as piadas novas. Então eu fui pra fazer e acertar e fazer novas piadas. Inclusive tinha uma piada, isso foi bom. Tinha uma piada que eu pensei e nunca tinha feito. E aí hoje eu fui lá e fiz. É bem legal quando funciona, né? Quando a piada nova funciona, é bem gostosinho. Mas o texto mesmo da mancha da mão, eu não tive moral não. Chegou lá, eu olhei assim a casa e falei, mano, acho que hoje não vou testar não essa porra. E aí não testei, então isso é um pouco ruim. Quando você sai querendo fazer uma coisa e chega lá não tem coragem de fazer. Mas de resto é isso, né? Então pra cima, próximo show dia 9, sábado lá no MyFucking. E aí esse vai ser um showzão. O melhor show que eu já fiz no MyFucking vai ser esse. Fechou? É nóis, até mais. Tchau, tchau. Nada de armas, use camisinhas e volte no próximo.